Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui 6 biomas: o Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Amazônia. O bioma Amazônia compreende uma área na qual se encontra a maior floresta tropical do mundo. A floresta amazônica estende-se por 9 países da América do Sul, sendo sua maior porção localizada no Brasil, ocupando cerca de 40% do território. É o maior de todos os biomas brasileiros. Esse bioma compreende uma região constituída pela maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Cerrado. O bioma Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil. É conhecido como savana brasileira. Esse bioma caracteriza-se por apresentar diversas fitofisionomias em virtude dos vários contatos geográficos que possui com outros biomas. Ao norte, limita-se com o bioma Amazônia, a leste e ao nordeste com a Caatinga, ao sudoeste com o Pantanal e ao sudeste com a Mata Atlântica. Bioma Caatinga. Esse bioma compreende cerca de 11% do território brasileiro, ocupando boa parte da região nordeste até a porção norte de Minas Gerais. O nome dado a esse bioma tem origem indígena e significa floresta branca, denominação que remete às características dessa vegetação ao longo da estação seca. Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica ocupa cerca de 13% do território brasileiro e compreende a região costeira do Brasil, indo dos estados do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Esse bioma é composto por variados ecossistemas florestais e por uma biodiversidade semelhante à do bioma Amazônia. Hoje resta menos de 10% da mata nativa, que sofre com um intenso desmatamento responsável pela extinção de diversas espécies desse bioma. Bioma Pantanal. O Pantanal é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o menor bioma em extensão territorial do Brasil, ocupando cerca de 2% do território nacional. É um bioma com grande biodiversidade que vem sendo ameaçada pela ação antrópica. Esse bioma sofre influência de outros biomas, como a Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Pampa. O bioma Pampa, conhecido também como Campos Sulinos, ocupa cerca de 2% do território brasileiro. Abrangendo o território do estado do Rio Grande do Sul, o nome Pampa tem origem indígena e designa uma região plana. A paisagem desse bioma é composta, em sua maioria, por campos nativos. O Pampa também apresenta grande biodiversidade. Clima do bioma Pampa é o temperado de tipo subtropical frio, apresentando temperaturas médias em torno de 19 graus. Esse bioma apresenta uma particularidade: as 4 estações são bem definidas. Clima do bioma Cerrado é predominante tropical sazonal, apresentando 2 estações bem definidas, invernos secos e verões chuvosos. O período de seca tem início no mês de maio e termina no mês de setembro. Já o período chuvoso inicia-se em outubro e finaliza-se em abril. A média pluviométrica é de 1.500 mm e a temperatura média anual é de 22 graus, variando ao longo desses períodos. Clima do bioma Caatinga. Compreende-se a região em que predomina o clima semiárido, o qual define as principais características desse bioma. Os níveis pluviométricos atingem cerca de 800 mm ao ano. O clima semiárido possui 2 períodos, um de chuva e um de seca. Nos períodos chuvosos, os níveis pluviométricos alcançam os 1.000 mm por ano. Já nos períodos de seca, esse índice cai para 200 mm por ano. A temperatura média anual fica entre 25 graus e 30 graus nessa região ao longo do período de seca. Algumas áreas da Caatinga são pela forte insolação. O clima do bioma Mata Atlântica é o tropical úmido. Apresenta temperaturas elevadas, altos índices pluviométricos e elevada umidade do ar, com escassez de períodos de estiagem. Em virtude de sua extensão, esse bioma também apresenta climas como tropical de altitude, região sudeste e subtropical, região sul.
Clima do bioma Pantanal. O clima predominante é o tropical, com características de continentalidade. Apresenta períodos de seca e períodos de chuva. As temperaturas médias ficam em torno de 25 graus, contudo, há uma grande amplitude térmica, com temperaturas que podem alcançar máximas de 40 graus e mínimas de 0. Clima do bioma Amazônia. Compreende-se de uma região de clima quente e úmido, apresentando umidade do ar elevada durante todo o ano. O índice pluviométrico também é elevado, sendo mais de 2.000 milímetros de chuva provenientes da própria floresta. Bioma Cerrado. O Cerrado possui uma grande variedade biológica, apresenta cerca de 837 espécies de aves, 185 espécies de répteis, 194 espécies de mamíferos e 150 anfíbios. Os principais representantes da fauna do Cerrado são tucano, tamanduá-bandeira, lobo-guará, onça-parda, veado campeiro, entre outros. Apesar da grande variedade, a fauna do Cerrado não é totalmente conhecida, principalmente em relação ao grupo de invertebrados. Em relação à flora, estudiosos estimam que há cerca de 10.000 espécies de vegetais que já passaram por identificação. Muitas espécies são usadas para fins medicinais e para alimentação. São representantes da flora do Cerrado ipê, jatobá, pequi, barbatimão, entre outros. Bioma Caatinga. Segundo alguns estudiosos, a Caatinga é um bioma exclusivo do Brasil, por isso a maioria das suas espécies são endêmicas. Entre os biomas brasileiros é o que possui a botânica menos conhecida. As espécies mais características da sua flora são mandacaru, juazeiro, umbu, entre outras. A flora varia de acordo com as características locais, como o índice pluviométrico e particularidades do solo. A fauna da Caatinga é rica em biodiversidade, contando com cerca de 178 mamíferos, 591 aves, 177 espécies de répteis, 79 anfíbios, 241 peixes e 221 espécies de abelhas. Os principais representantes desse bioma são o jacaré do papo amarelo, jiboia, ararinha azul, cágado e soldadinho do araripe. A fauna do bioma Mata Atlântica é semelhante à do bioma Amazônia, contando com aproximadamente 850 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 espécies de mamíferos e 350 espécies de peixes. Cerca de 39% dos mamíferos desse bioma são endêmicos. Os principais representantes da fauna são micos, tamanduás, tucanos, jaguatiricas, rãs, onças pintadas, bichos preguiça, entre outros. A flora da Mata Atlântica conta com aproximadamente 20.000 espécies de vegetais, das quais 8.000 existem apenas nessa região. Cerca de 55% das espécies arbóreas e 40% das espécies não arbóreas são endêmicas, existindo apenas nesse bioma. Considerada uma das florestas com maior biodiversidade, a Mata Atlântica conta com um recorde de plantas lenhosas. A fauna do bioma Pampa é bastante diversificada, contando com cerca de 500 espécies de aves, 100 espécies de mamíferos e uma grande variedade de insetos, que contribui para a existência de várias espécies de aves. Aproximadamente 40% das espécies são endêmicas. Os principais representantes da fauna são ema, pica-pau, joão de barro, veado campeiro, preá, entre outros. A flora desse bioma conta com aproximadamente 3.000 espécies vegetais, com predominância em gramíneas, que alcançam cerca de 450 espécies. É possível encontrar também espécies de leguminosas e cactáceas. Como principais exemplos da flora, podemos citar capim-forquilha, grama-tapete, babosa do campo, trevo nativo, amendoim nativo, entre outros. A fauna do bioma Pantanal apresenta uma característica incomum. Espécies de outros biomas que se encontram ameaçadas aglomeram-se na região do Pantanal. Sua fauna é composta por 132 espécies de mamíferos, 463 espécies de aves, 113 espécies de répteis, 41 espécies de anfíbios e 263 espécies de peixes. Destacam-se nesse bioma o tuiuiu, o cervo do Pantanal, a arara azul, o jacaré do Pantanal, entre outros. A flora do Pantanal conta com cerca de 2.000 espécies de plantas, segundo a Embrapa. Muitas dessas espécies possuem fins medicinais. A maioria dessas plantas provém de outros biomas,
tendo, portanto, raras espécies endêmicas. São exemplos da flora do Pantanal, a vitória régia, aguapé, orquídea, palmeira, figueira, entre outras. Bioma Amazônia. Os principais representantes da fauna são onça-pintada, boto cor-de-rosa, arara azul, capivara, tatu e cobras, como a cascavel e jararaca. A flora é constituída por aproximadamente 30 mil espécies das quase 100 mil existentes na América Latina. Entre as espécies de plantas mais conhecidas, destaca-se a vitória régia, característica dos igapós. Os animais encontram-se atualmente ameaçados de extinção em decorrência da destruição do habitat, mudanças climáticas, caça e pesca descontroladas, entre outros fatores. Animais ameaçados de extinção são aqueles que correm risco de desaparecer de maneira definitiva do nosso planeta, ou seja, de se tornarem extintos. Apesar de ser relativamente comum na natureza, atualmente o processo de extinção tem sido intensificado pelo homem. A ararinha azul é uma espécie de arara que costumava ser bastante comum nas regiões da Caatinga e no Cerrado. Considerada extinta na natureza, a espécie só existe em cativeiros e zoológicos atualmente. A onça-pintada está classificada como quase ameaçada de extinção. Atualmente observa-se um decréscimo nas populações desses animais. Um dos fatores que contribuíram para isso é a destruição do seu habitat. O boto cor-de-rosa é um daqueles animais míticos do Brasil. O amazônico é o maior golfinho de água doce, mas a pesca na Amazônia com redes acaba predando os botos e por isso ele é considerado ameaçado de extinção. Curiosidades: a Mata Atlântica é a segunda maior mata do Brasil. A Amazônia possui o segundo maior rio do mundo. A Caatinga compreende quase 10% de todo o território nacional. 80% do Pantanal ficam inundados na época das cheias. O Pampa representa cerca de 65% do território do Rio Grande do Sul. O Cerrado é um dos biomas brasileiros com menos áreas protegidas.